may now put on your headphones. Oi pessoal, tudo Genki? Bom, dessa vez eu prometo que eu vou tentar me focar. Porque eu tenho gravado tantos episódios em que eu quero falar de um assunto, depois eu vou emendando com outros e... Nossa, vai virando tanta coisa junta que eu acho que quem tá ouvindo deve estar pensando: meu Deus do céu, o Kite aí do KiteCast não consegue manter o foco num único assunto. Então, ok, eu vou tentar agora me focar num único assunto, até porque eu tenho que falar de Persona 3, que é um dos jogos, se não o jogo que mais me impactou nessa vida, né? No episódio anterior, eu falei bastante sobre a primeira vez que eu coloquei o jogo, né? E veio aquela abertura do Persona 3 Fest, juntando a Kimi no Kyoko com a Burn My Dread. E nossa, que abertura fantástica, né? Já me prendeu assim completamente. Mas aí, quando eu comecei a jogar e eu vi que o jogo todo tinha uma trilha sonora tão bem feita, com tantos gêneros de música assim diferentes, né? E como eu falei, eu ali sempre amando, né, canções nos jogos, aquele estilo todo visual cheio de coisas coloridas e aquelas palavras, aquelas letras na tela, assim. Eu achei o jogo mais bonito que eu já tinha visto na minha vida, com o maior estilo que eu já tinha visto na minha vida. Queria muito incorporar pra mim aquele estilo do jogo, então lá em 2008, né, quando eu comecei a jogar, eu quis realmente entrar naquele mundo, então foi transformar o wallpaper do computador no wallpaper do Cis, assim, né, com os personagens, né, o Cis sendo o nome do grupo, né, dos personagens do Persona 3, né, o Specialized Extracurricular Execution Squad, né, o Esquadrão de Execução Extracurricular Especial, enfim. Né, com a foto de todos eles juntos, assim, né, e mexi no meu nickname do MSN lá, coloquei lá o nickname do protagonista do Persona 3, que no caso, ele não tem exatamente um nome, né, tanto que no game eu usava o nome Yasuhiko Sugiyama. Por que esse nome, né? O Yasuhiko é um nome que eu gostava bastante de um personagem aí do Dot Hack, né? A conexão com o outro jogo que eu também gosto bastante, né? Que eu falei. E o Sugiyama, né? Que é o sobrenome de um dos meus dubladores, né? Os seiyus japoneses favoritos, né? Que é o Noriaki Sugiyama. Sugiyama Noriaki, né? A voz aí do Ishida Ryu, do Bleach, né, que é uma série que eu amo tanto e tem tanta coisa a ver, na minha opinião, com Persona nesse estilo, né, meio sombrio, vida estudante, vida de derrotar monstros, né, de ter tanto estilo, cores, letras, moda e músicas cantadas, enfim, eu acho que eu tô me desviando de novo. Mas também faz a voz do Sasuke Uchiha do Naruto, né? Então eu gostava muito desse dublador e coloquei o nome Yasuhiko Sugiyama no meu protagonista do Persona 3. Mas no MSN, como eu falei, né, a gente usava o nome dos personagens, usava o avatar dele, enfim, era a época em que eu quis entrar de vez nesse universo do Persona 3, né? E cara, como esse jogo me marcou, eu achava ele a coisa mais legal do mundo, assim, né? Como eu falei no episódio anterior, eu não era muito de jogar RPG de turno. E o Persona 3, ele foi minha introdução pra esse mundo, né? Dali pra frente eu passei a consumir RPG de uma forma impressionante. E eu acho que isso impulsionou meu inglês de uma maneira que é inacreditável, né? Eu tinha ali meus 13 para 14 anos, na época que eu comecei a jogar Dot Hack, e depois Persona e depois Tales of, né, todos os RPGs em japonês, né, em japonês, eu jogava, né, já Legend of Zelda e outras séries antes, mas o meu nível de inglês era muito, muito pequeno, eu nunca tinha estudado em escolinha nem nada, né, minha vida toda escola pública, nem dinheiro pra curso eu tinha, né, mas quando eu comecei a jogar esses games, né, eu me lembro que eu fiquei tão fissurado na história, particularmente no Dot Hack e no Persona 3, que meu nível de inglês saltou. Era assim, eu não tava mais jogando apenas pra me divertir, vamos dizer assim. Lembra do primeiro podcast que eu falei que o entretenimento pode ser mais, né? Aliás, ele realmente me focou de uma forma que eu tava interessado naqueles personagens, naquela história, naquele universo, a tal ponto que eu não ligava se eu tinha que parar pra ler cada diálogo ali em inglês mesmo, puxar um dicionário físico mesmo ali, né? Porque não tinha celular, tinha um computador que era difícil estar ligando toda hora pra ver uma palavra, né?
o significado de uma palavra. Então era mais fácil pegar o dicionário ali, né, junto com o meu PS2 ali, e ficar vendo. Então, nossa, o hiperfoco, né? O hiperfoco foi grande. E o meu nível de inglês saltou de uma forma tão impressionante que eu me lembro, né, no caso do Dutch Hack, que o Dutch Hack, né, ele tem 4 volumes, né, a primeira série do Dutch Hack. Infection, Mutation, Outbreak e Quarantine. E eu me lembro que do volume 1 pro volume 2, eu não consigo, na época, né, eu não conseguia me lembrar tão bem da história. Mas do 3 pro 4, eu tava conseguindo contar pro meu irmão, pros meus amigos, tudo o que aconteceu, que os personagens falaram no jogo. E depois eu me toquei, nossa, como é que eu sei tudo isso se tava em inglês? Foi aquela transiçãozinha ali, né, do episódio, no caso do Dutch Hack, né, do 2 pro 3 ali. Alguma coisa começou a clicar na minha cabeça e eu tava entendendo tudo mesmo que eles estavam falando em inglês. E nessa mesma época aí, né, pro finalzinho do ano, ali pra setembro, se eu não tô enganado, eu comecei a jogar Persona 3 e aí quando eu vi aquele jogo lindo, fantástico, aquela história, aquela atmosfera, meu hiperfoco gritou e eu fui fundo ali. Eu me interagi com aqueles personagens, eu me senti vivendo aquela vida. E, nossa, eu acho que foi como se eu tivesse feito um intercâmbio em que eu ouvia os meus colegas de turma falando inglês com tanta frequência e eu tava tão interessado em interagir com eles, né, que o jogo te permite interagir com os personagens, você passa a esquecer que eles são personagens e passa a pensar neles como pessoas mesmo, né? Então, você interage com eles de tal maneira que, cara, eu acho que foi como um intercâmbio. Foi como um intercâmbio jogar Persona 3. E pro final daquele ano eu encaixei o 4 também, mas eu não vou desviar do foco, vou focar no 3. Né, o 4 tava pra ser lançado ainda, né? Eu ainda tive essa oportunidade de jogar Persona 3 ansioso pelo lançamento do Persona 4, né? Que saiu em dezembro daquele ano. Que, enfim, eu lembro de ter baixado num site chamado Baixa Tudo. Como é que era o nome? Era Pão com Ovo Baixa Tudo PS2. Nossa, eu aqui entregando a pirataria também. Mas, pessoal, vamos lembrar, né? 2008, uma criança de 14 anos não tinha salário e muito menos a possibilidade de comprar um jogo original. Então, enfim, eu não vou desviar do assunto de novo. Mas é que isso ficou marcado pra mim também, né? Queria deixar registrado aqui. Mas voltando ao Persona 3. Tudo isso que eu falei para dizer o quanto que eu fiquei apaixonado por esse jogo, né? E eu ainda nem comecei a falar sobre a história, os personagens, sobre a narrativa que ele conta. E sobre como que eu, tendo jogado o remake, né, 16 anos depois, no começo desse ano, né, o Persona 3 Reload, eu pude perceber uma sutileza, uma coisa assim na narrativa que eu não percebia antes. Que talvez nem fosse tão sutil, mas uma criança de 14 anos talvez não pegasse. São coisas que só quando você já passou por outras experiências na vida você consegue de fato perceber, não é? Enfim, pessoal, já tá quase dando 10 minutos. E como eu tento deixar esses podcasts não muito longos, eu vou parar mais uma vez por aqui. Agradeço a todos que me ouviram. Recebam um abraço virtual. E a gente vai se falando. Até mais, pessoal!